Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos começar o nosso curso de realidade mixada. Nós fizemos antes 3 aulas de Corel, né? Nós íamos fazer 2, aí o pessoal pediu, algum de vocês pediram para a gente fazer uma terceira aula. Nós montamos essa terceira aula e passamos na aula passada. Hoje nós vamos começar a realidade mixada, realidade virtual. Eu estou com a apostila de vocês aberta aqui. Hoje nós vamos fazer uma introdução, tá? Do que vocês vão ver. Porque depois a gente tem que fazer instalação de programas e tudo mais, mas isso nós vamos fazer a partir da próxima aula. É um curso relativamente curto, mas um curso de tem muita coisa para vocês aprenderem, tá? Então vamos lá, estou com a apostila aberta aqui. Hoje nós vamos fazer a introdução. Nós vamos aprender o que é a realidade mixada, tá? Utilizando em publicidades, educação e entretenimentos, as principais ferramentas para se criar a realidade mixada. Por que investir na realidade mixada, nós vamos ver, e como desenvolver para as plataformas de celulares, aí tanto iOS, tanto Android. Tá? Depois nós vamos falar dos aplicativos nativos e híbridos. Tá? Quando nós falamos em híbridos, é que a gente consegue trabalhar de 2 maneiras, tá, com ele. Mas daí a gente vai ver o último tópico desta aula de hoje. Então vamos lá, o objetivo do curso. Eu coloquei assim para vocês, ó. O objetivo deste curso é apresentar os fundamentos da realidade mixada e as suas aplicações no mundo organizacional. Vamos abordar setores onde podemos trabalhar com a realidade mixada e mostrar também benefícios práticos que já estão efetivamente no mercado sendo adotados pela sociedade em vários segmentos. Os ensinamentos vão do básico ao avançado, sendo apresentado numa sequência gradual e cumulativa de aprendizagem. A reprodução deste conteúdo aí é outros tópicos, né? Então vamos lá, introdução. Toda pessoa que se decide saber sobre realidade virtual irá se deparar mais cedo ou mais tarde com alguns termos que vai deixá-lo de cabelo em pé, ou com frio na espinha, como dizemos na linguagem popular. Compreender o significado da realidade virtual para muitas pessoas já era difícil. Imagina com o sucesso estrondoso de Pokémon GO em 2016, a situação se tornou ainda mais complicada. O jogo desenvolvido pela Nintendo e a empresa fundada por Bill Gates trouxeram à tona 2 termos que já eram antes conhecidos por profissionais da tecnologia, a realidade mixada e a realidade mista. Então vamos começar a desvendar esses mistérios tecnológicos. O que é a realidade mixada? Eu vou dar um pause aqui. Vocês estão vendo essa imagem que eu coloquei aqui na apostila? Tá? Que é aquele óculos virtual, por exemplo, você vai no cinema, hoje você consegue ver em 3D, essas coisas todas aí. Tem um filme, eu particularmente gosto muito, né, que é filme da Marvel, que é o filme do Homem de Ferro. Dá para vocês terem uma noção o que é a realidade virtual. Eu separei uma parte aqui do filme, eu vou até desligar o microfone um pouco para não dar interferência, tá? Eu vou colocar aqui, vou desligar o microfone só para vocês ter a noção aí do que nós vamos estar fazendo, ok? Tá gripada? Eu não quero pegar gripe. É verdade Fica que aí. você doou toda a nossa coleção de arte moderna para Os escoteiros da os América. escoteiros da América? É uma organização Eu ia desligar o importantíssima. microfone, mas não adianta. verifiquei Toda as essa caixas parte aqui, ó. pessoalmente, mas doei sim. E não é nossa Ele coleção. fica jogando minha pro coleção, lado. tá? Foi mal. Quer Seria saber? uma Eu tenho realidade direito virtual. sim de dizer nossa coleção, considerando o tempo que dediquei a ela. 10 anos cuidando dessa coleção. Eu vou pagar menos imposto, vai ser bom. Pois é, olha só, eu tenho mais de 8.000 coisas que eu olha os preciso meus carrinhos. realmente... Tem uma parte, né? Tem alguns dos filmes, por exemplo, que ele puxa da tela da TV, ele aumenta. É bem bacana. Então isso seria a realidade mixada, a realidade virtual que a gente fala, né? Então vamos lá. O que é a realidade mixada? A realidade mixada é o resultado da mistura do mundo físico com o mundo digital. A realidade misturada é a próxima evolução. É a interação humana, computacional e de ambiente, e proporciona possibilidades que antes eram restritas à nossa imaginação. Isso é possível por avanços na pesquisa visual computacional, na capacidade de processamento gráfico, na tecnologia de vídeo e nos sistemas de entrada, e no termo misto ou mixado da realidade. Foi introduzido originalmente em um papel de 1994 por Paul Milgram e Funion Kishino, acho que é esse nome, o sobrenome, acho que é esse mesmo.
Desde então, a aplicação da realidade misturada, que é a mixada, né, vai além dos monitores. Ele também inclui entrada ambiental, som especial e local. Todos nós já ouvimos falar na realidade virtual e mixada, porque são dois termos que têm sido frequentemente vistos por aí. Porém, apesar da semelhança do nome, as duas tecnologias possuem características bem distintas. Então vamos lá. A realidade mixada. Tá bom? Então vamos entender melhor, né, a diferença entre essas duas tecnologias. A realidade mixada é a integração de elementos ou informações virtuais no mundo real. Teve seu início na década de 1950, com o cineasta Morton Wing, que idealizou o sensorama para dar uma nova dimensão aos sentidos. Essa tecnologia foi aplicada inicialmente no campo do teatro e posteriormente adaptada ao cinema. O sensorama, ou cinema 4DX, brincava com os diferentes sentidos. Desta forma, o espectador via imagens em um ângulo maior e ao mesmo tempo com som estéreo e intervenção de aromas. Tudo isso proporcionava um efeito multiplicador, ou seja, uma realidade mixada. Já a realidade virtual é uma tecnologia de interface capaz de enganar os sentidos de um usuário por meio de um ambiente virtual, criado a partir de um sistema computacional. Exemplos de aplicações de realidade virtual. Um corretor de imóveis pode oferecer ao cliente uma visita ao interior de um imóvel que está a quilômetros de distância da imobiliária, via óculos de realidade virtual. Outro exemplo são as simulações de montanhas russas, automobilismo e prática de esportes radicais, em realidade virtual, que podem oferecer ao cliente um frio na barriga, que diria com a experiência, mas com a segurança de uma poltrona confortável. Soldados norte-americanos, por exemplo, fazem exercícios de treinamentos em ambientes simulados. Muitos deles estão imersos em realidade virtual. Além disso, durante o desastre ambiental na cidade de Mariana, alguns fotógrafos registraram a cena em 360, para que o público pudesse ver os estragos depois com a ajuda da realidade virtual. Neste caso, vídeos, fotos podem ser usados para que os espectadores acompanhem uma transmissão na realidade virtual, caminhando pela cena da notícia, seja ela onde for. E pesquisadores da Universidade de Louisville testaram a realidade virtual no tratamento de doenças relacionadas à ansiedade, expondo os pacientes aos seus medos com segurança para poder livrá-los da fobia. Estudantes de medicina já estão sendo treinados fazendo cirurgias em ambiente virtual, para que tenham mais segurança no momento da cirurgia real. Aí, o outro tópico aqui que eu coloquei na apostila é utilizando em publicidades, educação e entretenimento. Entretenimento foi o que nós vimos aí no filme do Homem de Ferro. Tá? E, por exemplo, aquele filme que saiu agora, faz pouco tempo, agora me fugiu da memória, está no cinema ainda, do Doutor Estranho. Doutor Estranho? Vamos ver. Não, o Doutor Estranho é do Quarteto Fantástico, né? YouTube. Vamos lá. Doutor... Ele tá sempre nos filmes dos Vingadores também, né? Doutor Estranho. Tô confundindo as coisas aí. É isso mesmo. Esse aqui, ó, ele usa o multiverso, né? Que é algo bacana também, que está todo mundo está comentando, né? Aí o que vai acontecer? Nesses casos, mas esse do filme do multiverso, né, não vai entrar no nosso caso agora. Mas vamos lá. É só para vocês terem uma noção dos efeitos que são usados, né? Mas é Doutor Estranho mesmo. Agora o que nós vamos fazer? Atualmente, um dos principais campos de aplicação da realidade mixada é a publicidade, já que propõe que o consumidor interaja com o produto e receba de maneira mais próxima. Essa tecnologia apresenta grandes possibilidades e pode mudar o futuro em muitos aspectos da vida. Já existem projetos muito avançados relacionados às novas formas de ver televisão, como também na decoração, engenharia e medicina.
Podemos dar de exemplo de aplicação a realidade mixada, a popularização da tecnologia que deu a chegada do Pokémon GO, que é aquele jogo, né, que vocês ia capturando as criaturas, né? Eu não sou muito fã de jogo não, mas a gente via, né, a pessoa na praça com o celular na mão atrás de Pokémons. A Nintendo 3DS também oferece jogos com esse conceito, colocando, por exemplo, alvos na sala da sua casa para serem destruídos. Outro exemplo da realidade mixada são os filtros do Snapchat ou da Instagram Story, que sobrepõem animações à visualização original da câmera do celular. Uma possibilidade que vem sendo estudada é equipar os carros com essa tecnologia para que seja possível projetar informações de trânsito diretamente no para-brisa. Imagina isso, gente. A cada ano, as empresas de todo mundo estão investindo milhões nos avanços tecnológicos. Isso inclui a realidade mixada e a realidade virtual. Portanto, por serem tendências no mercado, essas tecnologias permitem uma imersão virtual sem precedentes, apresentando múltiplas possibilidades de inovação e aplicação. Uma das previsões da realidade mixada é a chegada de uma internet mais rápida, 5G, e isso abrirá portas e o uso do aplicativo na realidade mixada será bastante beneficiado, com certeza. O 5G será a porta de entrada de muitas novidades, é o que já está ocorrendo aí, né? Assim como na internet, a realidade mixada também terá protocolos com o objetivo de criar uma plataforma unificada. Eventualmente, o Instituto de Elétrica e Eletrônicos, né, da Engineers, montou um grupo de trabalho para estabelecer definições, categorias de dispositivos, padrões de qualidade, interface de usuários e muito mais. Como já percebemos, possibilidades para que essa tecnologia não faltam. Tá? Então, existem várias possibilidades aí para que essa tecnologia que está chegando. As principais ferramentas para se criar a realidade mixada. Daí é o que nós vamos instalar, vou mostrar para vocês como nós podemos instalar isso na próxima aula. Ok? Certamente já utilizamos em algum momento um aplicativo de realidade mixada. Por quê? Hoje em dia elas não são mais mistérios para ninguém e está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Essa etapa do curso entenderemos mais sobre a realidade mixada e vamos falar sobre 10 aplicativos que podem começar a ser usados. Antes de começarmos a falar, o Vuforia, né, e o Unity 3D, ou Vuforia também, né? Também pode ser tudo junto. Com a popularização da realidade mixada, isso se torna cada vez mais próximo de nós. Como finalidades diferentes, na sequência mostraremos uma lista de 10 apps de realidade mixados. StarkAR, esse aplicativo é bastante divertido e famoso em todo mundo. Ele tem uma premissa básica: empilhar blocos sem deixar caírem. Né? Quanto mais objetos colocarmos, mais difícil fica. Mas com a realidade mixada, a pilha do bloco pode ser colocada em vários lugares, dando uma imersão maior do jogo, tornando-se mais atraente. Night Sky, esse é um app para quem gosta de astronomia, funciona para ver os planetas e as estrelas do sistema solar. No modo da realidade mixada, conseguimos acelerar a rotação dos planetas ao redor do Sol e acompanhar o comportamento deles nos próximos anos. Olha que bacana! O Magic Plan, quem é engenheiro e ama arquitetura, esse aplicativo vai ajudar muito. Com ele podemos escanear o chão de um cômodo da casa para planejar a planta baixa com as medidas certas. Em cada planta é possível adicionar diversas informações, o app é bastante interessante. Google Tradutor. Google Tradutor já existe há certo tempo e é usado em todo mundo. Mas há um tempo atrás ele evoluiu com a realidade mixada. Ele se tornou muito mais útil. Desta forma, através da câmera do seu smartphone, podemos apontar para placas, painéis e qualquer frase em outro idioma e fazer a tradução na hora. Sobretudo, de forma rápida e prática, conseguimos ler o que está sendo traduzido na língua que quiser. É um app que não pode deixar de ter no celular. Tá? Isso para quem viaja e não... Por exemplo, se eu fosse viajar, não sei nada de inglês, vocês já viram isso, né? Quando eu falo alguns nomes aí. Então ajuda muito. Tá? Barcode Scanner é um aplicativo da realidade mixada que faz com que tenhamos um leitor de código de barras no seu bolso. Ele consegue identificar preços, fabricantes e muitas outras informações de qualquer produto.
apenas apontando a câmera para a sua identificação. O Yelp, né, é um aplicativo bastante famoso e muito usado no Brasil. Seu objetivo é oferecer dicas de estabelecimentos, restaurantes e outros pontos de interesse no mapa ao redor de quem está usando. Mas pouca gente sabe que ele também é um aplicativo de realidade mixada, com a função localizador. Ele usa a câmera do smartphone para sobrepor a imagem de um bar, por exemplo, mostrando as avaliações dos usuários. WinkyHoter, né? Dentre as inúmeras possibilidades da realidade mixada, uma dos melhores podem ser vistas nesse app. Portanto, o WinkyHoter ajuda aos seus usuários testando tatuagens usando a câmera do celular. Através do app, enviamos o desenho da tatuagem e desenhe seu corpo onde quiser. Em seguida, mira a câmera do desenho e automaticamente o designer substituirá as linhas, mostrando como a tatuagem ficará na área desejada do corpo. SkyMap, né? Mais uma opção para quem é apaixonado por observar as estrelas. Esse aplicativo de realidade mixada é desenvolvido pela própria Google. Ele foi um dos primeiros apps para Android a usar essa tecnologia. Desta forma, o app transforma céu em um mapa estelar, mostrando quais são as estrelas no céu no momento. Wingers é um popular jogo produzido pela Niantic Labels, né? Um desenvolvedor da Google. Ele transforma endereços reais de qualquer cidade em pontos de interesse em uma trama de ficção científica. Sendo assim, no jogo seu objetivo é aliar-se a um grupo que quer descobrir a origem e o propósito de uma energia misteriosa detectada na Terra. Seu smartphone usa a localização por GPS para apontar aonde e como coletar pontos para realizar suas missões. Olha que legal. Alfred, tá? Não é o do Batman. O último aplicativo da realidade mixada, o Alfred. Para usar ele, precisaremos apenas de um celular antigo ou um tablet com uma câmera que funcione. Em conclusão, ele é muito utilizado para a segurança doméstica. O app pode monitorar bebês, cães e até cômodos da sua casa. Para isso, basta acessarmos o app e ligar a câmera. Rapidamente ele já estará em uso e ganhando uma ajuda importante para o seu conforto. Podemos afirmar que estamos na melhor fase para o uso de aplicativos da realidade mixada, porém o futuro ainda é muito promissor. Teremos ainda muitos avanços. Por isso, não deixe de estar sempre acompanhando. Eu coloquei no nosso blog, eu não criei o blog ainda, mas eu quero criar para vocês acompanhar, tá? As novidades que está tendo. Assim que eu criar mesmo, por exemplo, o nosso curso já terminou, eu mando para vocês, ok? Escreveremos sobre maiores novidades da tecnologia mundial. Agora falaremos de duas ferramentas para o desenvolvimento da realidade mixada, o Vuforia e o Unity, que vai ser os dois que nós vamos instalar. Com uma ampla gama de celulares, tablets e óculos de realidade mixada compatíveis, podemos usar o Vuforia Engine e o Unity para atingir o público mais amplo possível com a melhor tecnologia. Mais de 500 milhões de desenvolvedores estão usando o Vuforia para criar conteúdos exclusivos da realidade mixada. É uma das plataformas mais usadas no mundo para desenvolvimento de realidade mixada, com suporte para os principais telefones, tablets e óculos. É possível adicionar facilmente funcionalidades avançadas de visão computacional a aplicativos Android, iOS, UWP, para criar realidade mixada que interajam de forma realista com objetos e ambientes. Model Target, para reconhecer objetos por sua forma usando modelos 3D existentes. Ground Plane, para colocar conteúdos em superfícies horizontais em seu ambiente. Image Targets, para experiências que usam imagem plana, com mídia impressa e revista. VuMarks, para identificar e aumentar objetos específicos, como parte de uma série, como brinquedos e produtos de consumo. Multi-targets são coleções de destinos de imagem em um arranjo definido. Eles são uma boa opção para caixas, embalagens de produtos e até outdoor. Cylinder Target permite que seja usado garrafas e latas, ou qualquer imagem cilíndrica de aplicativos de AR, de realidade. User Definite Target permite que seja usada imagens de câmeras capturadas pelo usuário como metas de imagem. Object Recognition permite que o objeto target
sejam criados por meio da varredura de objetos físicos, permitindo criar aplicativos que reconheçam e rastreiam objetos rígidos complexos. O Vuforia também suporta aplicativos de realidade virtual ou realidade mixada, tá? Com rastreamento de cabeça de um API de realidade mista fácil de usar. Lembrando ainda que o Vuforia é integrado nativamente com o Unity e é entregue como editor Unity. Podemos instalar Vuforia usando o Unity Downloads Assistant ou no painel de configurações do XR do editor. A integração Vuforia Unity fornece fluxos de trabalho de desenvolvimento ainda mais fáceis de sincronização mais estreita de novos recursos e erros corrigidos com a versão Unity. As opções de licenciamento do Vuforia também mudaram e agora incluem uma opção de implementação gratuita para desenvolvedores da Unity. E há também um novo fórum de desenvolvimento da Vuforia no unity.com. Por que investir na realidade mixada? Agora nós vamos para uma parte aí legal de se saber, né? Investir na realidade mixada é uma estratégia capaz de alavancar seus processos, tanto na comunicação interna quanto de relacionamento com o cliente. Como resultado, otimiza suas vendas, enriquece seus conteúdos com informações adicionais em tempo real e, principalmente, se coloca um passo à frente da concorrência, trazendo inovações para o seu negócio. Tudo isso proporciona uma enorme melhoria na imagem da marca. Afinal, não dá para negar que as empresas engajadas em tecnologia são vistas com ótimos olhos pelo novo perfil de consumidor da atualidade. Entender o que é a realidade mixada e como podemos nos beneficiar dela, isso é o futuro batendo na nossa porta. Temos a opção de abrir e conferir de perto suas vantagens ou de fechar e ficar para trás do mercado. Isso é o fato, né, pessoal? Como desenvolver para plataformas móveis e iOS. Estamos falando sobre a realidade mixada. Mas vamos explicar um pouco sobre o desenvolvimento dentro de algumas plataformas. Hoje em dia estamos percebendo que as funções cotidianas estão vindo pararem nas palmas de nossas mãos, dentro da telinha de um smartphone. Tudo hoje é por intermédio de aplicativos, desde táxi até o banco. Passamos por deliveries de comida e pelo jornal que agora lemos em um site ou app. Juntamente pela existência desse mercado promissor, justamente, que muita gente está interessada em aprender a programar no universo móvel, ou seja, criar aplicativos e serviços úteis para o maior número de pessoas possíveis. Muitas dúvidas surgem a respeito desse tipo de programação, e é preciso conhecer alguns conceitos antes de decidir se aventurar neste ramo. Uma das principais diferenças entre um produto para web e um produto para mobile é a forma de captar o público. Enquanto na web é possível atingir mais pessoas, no mobile é mais fácil mantê-las dentro do universo criado pela programação, tá? Porque hoje todo mundo está no celular, né? E quando nós falamos aí, por exemplo, hoje nós temos os bancos digitais, tá? Por exemplo, eu tenho conta no Itaú e tenho conta no Nubank. No Itaú, às vezes, eu preciso ir ao banco. No Nubank eu faço tudo que eu faço no Itaú pelo aplicativo. Tá? Não estou fazendo propaganda não, tá, pessoal? É só uma diferença que eu tenho os dois. Então, assim, a facilidade é muito grande. E a tendência, por exemplo, na minha época, por exemplo, meu pai teve fábrica de calçados por muitos anos. E quando nós íamos no banco, tinha aquele número enorme de caixa. Hoje, por exemplo, você ia preencher um papelzinho, colocava dinheiro ou cheque, fazia o depósito. Hoje você tem uma facilidade muito grande. Por exemplo, você vai no Santander ou no Banco do Brasil, você faz o depósito de dinheiro direto no caixa, o dinheiro já cai na hora, qualquer hora. Antigamente, por exemplo, você se passasse depois que o banco fechou, depositasse, o dinheiro ia cair só no outro dia. Hoje não, hoje você vai, por exemplo, o banco, vamos pegar um exemplo, Banco do Brasil, a porta fecha às 10 horas, 22 horas. Se você for lá 15 para as 10, você vai depositar o dinheiro vai cair na sua conta na hora. Tá? Então são facilidades que o mundo está nos dando. Por exemplo, tem gente que não gosta dessa tecnologia. Eu falo isso porque, por exemplo, minha mãe, ela vai na lotérica
pagar as contas de água e luz dela. Tá? Ela não confia, nós já falamos, eu e meu irmão, já falamos para ela, mãe, a aposentadoria da senhora cai no banco, a senhora pode no celular mesmo pagar, a senhora instala o aplicativo do banco e paga. Não, eu não confio nisso. Então por exemplo da minha mãe, mas tem muita gente que ainda faz isso. Eu conheço empresários resistentes à tecnologia, tá? E não são pessoas antigas, mais velhas, não. São pessoas que não são tão velhas assim e preferem ir no banco fazer todo o serviço. Tá? Eu acho assim, se perde muito tempo por uma coisa que a gente faz em minutos. Né? Por exemplo, só de você deslocar da empresa até o banco, tá? Depois pegar a fila, independente se é empresa, vai ter que aguardar alguns minutos. E você ganha tempo, tá fazendo isso tudo pelo aplicativo. Mas é uma coisa que as pessoas não vão ter como fugir. Eu vou contar um fato vamos terminar essa parte que eu vou contar um fato para vocês no meu primeiro ano de faculdade, o que aconteceu. Já na questão de retenção de pessoas, o ponto vai para o aplicativo móvel. Quando uma pessoa faz o download de um aplicativo, a chance de permanecer nele é maior do que só clicando em um link. O primeiro passo para aprender a desenvolver produtos móveis é aprender lógica de programação. E nesse sentido fica um pouco mais fácil para quem já tem algum tipo de bagagem no universo de programação, mesmo que seja com web. Mas isso não quer dizer que não dá para começar direto com a programação móvel, independente do caminho em um profissional seguir, seja começando a construir aplicativos ou migrando do universo web para o móvel. O primeiro passo é saber lógica de programação. Em seguida é preciso escolher qual linguagem de programação móvel se deseja aprender. E isso está muito relacionado com a plataforma que será utilizada, visto que cada um utiliza uma linguagem diferente. Na época que eu fazia faculdade, era COBOL e Clipper. Tá, por exemplo, eu gostava muito do COBOL. Tá, hoje não se usa. Se usar, eu não sei aonde que ainda é utilizado, mas vamos lá. Tinha o COBOL e o Clipper. Tá? Por exemplo, o que eu fazia em 200 linhas no COBOL, eu fazia em 90, 100 linhas no Clipper. Tá? Mas o que? Aí tinha aquela divisão, tinha o pessoal na faculdade do COBOL e do Clipper. Então eu era da parte do COBOL. Mas não era essa que eu quero falar de uma outra situação, mas vamos terminar essa parte aqui primeiro. Aí o que nós temos que fazer? Criar uma conta gratuita de desenvolvedor. Se nunca desenvolvemos a plataforma Apple, podemos começar de graça. Para criar uma conta, basta aceitar os contratos, aquelas coisas que a gente tem sempre, né? Gerenciar sua conta Developer Program. Quando estivermos prontos para criar recursos mais avançados e distribuir seus apps, podemos participar da Apple Developer Program para distribuí-los na App Store. Tá? Se você desenvolveu, você pode distribuir isso na App Store. O ID da Apple, né, que é uma chave que você tem para entrar, que é um código ou usuário. Aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei aqui, tá? Nas configurações você vai criar a sua conta. Do Android, praticamente a mesma coisa, ok? Não tem muita diferença, vai diferenciar só do aplicativo mesmo, né? É a mesma coisa, você tem várias televisões, são várias formas de se utilizar os aplicativos, mas no final acaba tudo saindo da mesma maneira, tá? Por exemplo, alguns têm facilidades com o Apple, por exemplo, minha menina teve um Apple e eu apanhava no celular pra caramba. Eu já gosto do Android, dos aplicativos Android, mas é de cada um, né? Como desenvolver na plataforma de mobile Android? Para programar para Android, qualquer computador com Windows atualizado serve. Sem falar que atualmente 85% dos dispositivos do mundo são Android. Isso é fato, né? Aí tem também, a gente vai criar as contas. Não vou ficar entrando em detalhes aí. Vocês já utilizam isso daí direto, né? Aí aplicativos nativos e aplicativos híbridos. Tá? O que é isso? Vamos lá. Ele é curtinho aqui. Depois de saber todo o caminho que é necessário percorrer para aprender a programar para mobile, para celular, né, está na hora de pensar nos apps.
Mas que tipo de aplicativos escolher para criar? Aplicativos nativos são programas construídos sob medida para determinada plataforma, tá? Para Android ou iOS. Então são aplicativos desenvolvidos para essas duas plataformas. O que possui, portanto, a capacidade de explorar todas as funcionalidades de tal plataforma. Um aplicativo nativo consegue acessar todo o potencial do dispositivo, como GPS, câmera, áudio, Bluetooth. Tá? Já um aplicativo híbrido é algo mais próximo de um PWA, inserir links do artigo, tá? do que é um aplicativo nativo. Para desenvolver um aplicativo híbrido, é preciso criar um site responsivo, apenas que se adapte ao tamanho da tela, e utilizar uma ferramenta que faça esse site se comportar como um aplicativo. Mas esse aplicativo nada mais é que a mesma coisa de abrir um site no navegador, mas sem a parte de cima. O que é executado, na verdade, é chamado de WebView. É como se o aplicativo criasse uma janela de visualização da web e rodasse no site dentro. Né? O ponto positivo disso, em comparação ao PWA, é um aplicativo híbrido que permite acesso ao dispositivo, afinal ele funciona como um aplicativo instalado. Tá? Por outro lado, o coordenador explica que o desempenho não será o mesmo que o de um aplicativo nativo, ou até mesmo de um PWA, apresentando uma performance mais lenta. Tá? Isso no híbrido. Agora, voltando para a realidade mixada, imagine se a linha entre o real e o virtual não existisse, sua sala de aula seria transformada no cosmos. O passado seria tão vivo quanto o presente, e o que conhecemos seria diferente de tudo que já vimos. Com o iPhone, o iPad, essas experiências são mais possíveis. A realidade mixada é um novo jeito de usar tecnologia, que está transformando o nosso trabalho. Aprendemos, jogamos e se conectamos com quase tudo ao nosso redor. E isso é só o começo. Ok? Na aula que vem, nós vamos estar fazendo a instalação do Unity. Vou mostrar como instala. Ok? Que para a gente começar a desenvolver alguma coisa na realidade mixada. Ok, pessoal? Agora, o que eu queria falar? Eu entrei na faculdade em 93, me formei em 95, tá? E na minha época era processamento de dados, né? Então eram 3 anos. A minha primeira aula, não vou citar nomes, tá? Para não ficar, não gosto de citar nomes. Um professor entrou na sala e pegou e falou assim, nós tínhamos 3 salas de processamento de dados na época. O professor entrou na sala e disse assim, Aí o que aconteceu? Nós éramos em 3 turmas, as 3 turmas lotadas, na época era 45 alunos. O primeiro professor que entrou na sala na minha turma pegou e falou assim que nós tínhamos escolhido a profissão errada, que todo esse boom que estava acontecendo na época estava fadado ao fracasso. Na época, eu entrei na faculdade, tinha 17 anos. Eu peguei, me levantei e falei assim, posso dar minha opinião? Ele, claro, nós estamos aqui para discutir. Peguei e falei assim, ficará fadado ao fracasso quem não evoluir, porque a tendência do que nós escolhemos para a nossa profissão é a evolução. Quem não evoluir junto vai parar no meio do caminho, mas se seguir a evolução, isso tem muito a crescer. Ele deu uma risadinha cínica, pegou e falou assim, então vamos ver quem tem razão. Eu acho assim que ele foi infeliz na colocação dele. No entanto, na minha turma, na primeira semana, muita gente já parou de ir na faculdade. Aí eu penso assim, vocês escolheram, vou pegar vocês como exemplo. Imagina só, quando eu comecei a dar aula para vocês, eu falasse para vocês que o que vocês escolheram não ia servir para a sua profissão no futuro. Isso é complicado, gente. A gente tem que saber o que falar. E, por exemplo, a informática, a informação nunca vai acabar. Tá? Nós temos que evoluir. É igual essa aula que nós aprendemos hoje. Por exemplo, a gente vê
quando começou a sair os filmes da Marvel, vou usar o Homem de Ferro, que é o que tem mais a ver com o que a gente vai aprender aqui nesse curso. Quem imagina hoje, por exemplo, alguém pegar na mão, arrastar uma tela, por exemplo, colocar na palma da mão, sair um holograma, talvez hoje a gente não consiga imaginar que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que logo, logo isso vai estar acontecendo. Tá? Por exemplo, hoje, se você olhar tecnologias aí que tem, a gente já pode prever um futuro próximo que isso aconteça. Tá? Então, a gente tem que tomar muito, por exemplo, a gente como profissional, vou dar um exemplo, sério, eu não posso chegar a você porque eu não vejo uma possibilidade futura, tá? Não é isso que eu penso, tá? Só um exemplo. Falar para vocês que não vai ter futuro. Não existe isso, tá? Eu acho que a gente tem que ter sabedoria para transmitir aquilo que a gente fala. E esse professor na época foi infeliz, tá? No entanto, eu comentei com ele na época, falei assim, por isso o senhor é professor dessa matéria num curso de processamento de dados, porque a matéria dele não tinha nada, sim. Era uma matéria obrigatória no curso, tá, do primeiro ano, mas que não tinha nada a ver com o restante do nosso curso. Tá, porque são matérias que... Hoje eu não sei como que está a grade, se ainda existe, por exemplo, você ter algumas matérias, eram 3 matérias que eram 2 matérias que eram obrigatórias no primeiro ano. Não sei se ainda existe essa opção, tá? Mas antigamente tinha isso ainda. Então, umas coisas que a pessoa tem que tomar muito cuidado em falar, ok? Mas é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Vou fechar. Forte abraço, pessoal.